Livro da Vida, autor Jiddu Krishnamurti. Reflexão, 8 de setembro. A memória não tem vida em si mesma. O que entendemos por pensamento? Em que momento pensamos? É óbvio que o pensamento é resultado de uma resposta neurológica ou psicológica, não é verdade? Trata-se da resposta imediata dos sentidos a uma sensação ou de uma resposta psicológica da memória acumulada. Existe a resposta imediata dos nervos a uma sensação e existe a resposta psicológica da memória acumulada. A influência da raça, do grupo, do guru, da família, da tradição, da cultura e assim por diante. Tudo aquilo que você chama pensamento. Portanto, o processo do pensamento é a resposta da memória. Se você não tivesse memória alguma, não teria pensamentos. E a resposta da memória a uma determinada experiência põe em ação o processo do pensamento. O que é, então, a memória? Se vocês observarem a sua própria memória e a forma como a acumulam, poderão constatar que ela ou é factual, técnica, relacionada com a informação, com a engenharia, as matemáticas, a ciência, a física e todo o resto, ou é resíduo de uma experiência incompleta, que não foi terminada, não é assim? Observem a sua própria memória e verão. Quando vocês terminam uma experiência, quando a completa, não fica nenhuma memória dessa experiência no sentido de resíduo psicológico. Só existe resíduo quando uma experiência não é inteiramente compreendida. E não há uma compreensão da experiência porque vocês olham para cada experiência através da memória passada. E assim, nunca recebem um novo como novo, mas sempre por meio da tela de memória, que é o velho. Por conseguinte, torna-se claro que a nossa resposta à experiência é condicionada, é sempre limitada. Livro da Vida, Jiddu Krishnamurti. Reflexão, 9 de setembro. A consciência é do passado. Se observarem com muita atenção, poderão ver que não é uma coisa constante, mas existe um intervalo entre dois pensamentos. Embora possam não ser mais do que uma fração infinitesimal de segundo, há um intervalo que tem significado no balançar para cá e para lá do pêndulo. Constatamos o fato de o nosso pensamento ser condicionado pelo passado, que se projeta no futuro. A partir do momento em que você admite o passado, tem igualmente de admitir o futuro, porque não existem tais estados como passado e futuro, mas um único estado que inclui tanto o consciente como o inconsciente, tanto o passado coletivo como o passado individual. O passado coletivo e o passado individual, em resposta ao presente, dá certas respostas que dão origem à consciência individual. Portanto, a consciência individual é do passado e esse é todo o fundo da nossa existência. A partir do momento em que você tem o passado, tem, inevitavelmente, o futuro, porque o futuro é apenas a continuidade do passado modificado, mas continua a ser o passado. Portanto, o nosso problema é o de como fazer acontecer uma transformação neste processo do passado sem criarmos um novo condicionamento, um outro passado.